Faioc agora? Ela já tá aqui linda como sempre. Não, você que tá linda, essa Tudo saia bem, maravilhosa, amor? Linda, tá né? linda. Essa eu quero levar embora, viu? Opa! Ficou linda demais. Ô, Faioc, me conta, como é que estão as pequenas? Antes de mais, eu tenho que perguntar, né? Ótimas! Agora estão nadando, estão fazendo natação, você acredita? Tudo toquinho. Deus do céu, mas elas estão tão rechonchudinhas, dá vontade de morder Tão todas demais ao mesmo mesmo. tempo. Dá Que vontade mesmo de delícia. morder. Mas a Faioc veio aqui pra gente tricotar um pouquinho também sobre a Previdência Social, que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Esse imbróglio dessa reforma, que vai demorar um tanto pra sair ainda, né? Com toda certeza. E que quebra-pau, parece o UFC, né? Gente do céu, mas é só baixaria, não. Ai, não dá pra ter orgulho dessa galera mesmo, não. Ai. Mas a questão é que, pelo menos agora, a CCJ aprovou um primeiro parecer. Com Aprovou algumas o primeiro ressalvas, parecer. né? E tá todo mundo preocupado, falando, nossa, mas já aprovou. Gente, calma. Não, ixi, vai ter tanta coisa pra acontecer. Na Comissão, né, de Justiça, o quê? Dizendo que o texto ele está dentro do que determina a Constituição, né, que ele é um texto constitucional. É a primeira etapa. Ah. E ainda vamos ter que seguir várias etapas que não são tão rápidas, que também vão cair na politicagem, Muita na confusão, negociação. no tal do fight, que vai ter muita briga. É, Você espero viu? que não tenha 9 tomado da horas casa. de sessão. Que isso, né, gente? Quem que ser humano que aguenta uma coisa dessa? Por isso que o pessoal tava Interessante, chega se no- matando, né? finalmente Então, mesmo. assim, as pessoas são super preocupadas, achando que como já passou a CCJ, nossa, tá valendo. Não, ali é uma primeira etapa, né? Tá. Agora vai ser criada, né? Vai ter um ato, uma formalidade, o presidente da Câmara, ele vai abrir, né, formalmente, né? Tudo isso vai ser criada uma comissão especial. Que aí sim, nessa comissão especial, o que vai acontecer? Vai se debater o texto, Tá. né? Cria-se a comissão, os partidos indicam, né, quem são ali as pessoas que vão participar dessa comissão, aí vai ter também muita Indicações discussão de partido, política, essas aquelas coisas que a gente aham. sabe. E aí vai começar a destrinchar o texto em si. E eles têm até 40 sessões para aprovar. Até 40 sessões. Então, esse texto, pode chegar no demorar finalmente. muito. Pode demorar Tá. muito, E gente. ali que vai ser realmente aonde a gente vai ter que prestar atenção. Aham. Né? Porque as pessoas estavam muito preocupadas, muito focadas nessa primeira, porque só é o pontapé inicial. Agora sim a gente tem que prestar muita atenção, porque agora eles vão começar a mexer. A definir quais O são os que critérios que da fica, reforma. o que modifica, o que sai, né? Como a gente já teve um acordão, né, que eles fizeram agora com o Centrão, tirando 4 itens para poder aprovar na CCJ, vai acontecer a mesma coisa lá. Claro. Porque para eles conseguirem aprovar a primeira etapa, eles tiraram o quê? Aquela questão do FGTS dos aposentados, né? O foro para discutir a reforma da Previdência, eles queriam que isso acontecesse só lá em Brasília, e outras coisinhas que eles foram mexendo, conseguiram, né? O teto lá da aposentadoria compulsória, porque isso iria mexer nos ministros. Dos ministros do STF. Ninguém ia querer. Então, Cortar assim, na carne ninguém quer, ninguém né? quer. Então já tiveram que tirar isso do texto. então, agora vai o quê? O texto finalmente vai começar a ser destrinchado, modificado, alterado. Muita gente vai apresentar pareceres e tudo mais. É agora, gente, que a gente tem que prestar atenção. Quais são os Porque outros pontos que você acredita que o governo deve abrir mão? Eu acredito, assim, que ele tem que dar uma flexibilizada na regra de transição. Isso é o meu ponto de vista. Né? Que tem que dar uma flexibilizada nessa regra de transição, que ela ficou muito curta, muito cruel, ela não vai abranger muita gente, né? Eu acredito isso realmente tem que ser modificado, e alguns direitos que vão ser retirados. Vou dar um exemplo que eu acho assim uma injustiça assim gigantesca. O fato deles colocarem uma limitação para receber a acumulação da pensão com a aposentadoria. Tá. Eles querem limitar. Então, por exemplo, se você... vou dar um exemplo, um casal. A mulher trabalha, o marido também, e ela contribui alto para a Previdência, ela tem um bom salário, e o marido também contribui alto para a Previdência, ele tem um bom salário, e vão ali pagando ao longo de vários anos. Chega lá na frente, ela se aposenta, mas aí o marido não. Né? Ou o marido se aposenta também. Faleceu, ela não vai poder ficar com as duas, porque é um bom salário dela e o dele também é um bom salário. Então, isso vai exceder o teto, eles vão perder. E todo esse dinheiro, eu pergunto, que eles pagaram ao longo de anos,
né, uma contribuição que a gente sabe que é altíssima, quem paga o INSS, quem tem carteira assinada, quem paga o carnê acima do salário mínimo, sabe quanto dói no bolso. E aí imagina você pagar a vida toda e chegar lá na frente, que aquilo era para o sustento da sua família, para o seu padrão, e aí você não poder receber, por exemplo, do seu esposo e da sua esposa. Regra nova na história. Exato, porque o dinheiro vai ficar. Uma transição para essas pessoas que pagaram. Então eu acredito que muitas coisinhas assim tem que mexer. E aí é a nossa hora de fiscalizar, né? Por isso que eu falo, agora sim, nessa comissão especial que vai ser criada para discutir o texto, a gente tem que acompanhar, cobrar de perto, olhos atentos. Se não estiver entendendo, discuta. Leve esse assunto com família, com os amigos. Não, né? E outra, hoje em dia a gente tem acessibilidade da internet, de entrar em contato com o deputado, com o senador. E aí depois que se discute tudo, aí sim isso vai para a Câmara. Na Câmara vai ter que ter 2 votações, uma aprovação com no mínimo 308 votos, quer dizer, não é uma coisa tão rápida e fácil. E todas essas fases, todo mundo vai perceber em casa, tudo vai ter discussão política. Não, vamos fazer, para aprovar isso, eu quero isso, aquilo, não sei o quê. Como aconteceu agora, vamos retirar 4 itens do texto, agora vamos para a segunda, vamos também discutir quem que vai ser indicado, quem que não vai ser, quem vai ser relator, isso e aquilo. Depois, na outra fase, também. Depois que aprovar na Câmara em 2 sessões, ainda vai para o Senado. Então, a gente tem aí que cumprir várias etapas, mas volto a lembrar, gente, essa próxima, né, que é da comissão especial que vai ser criada, a gente tem que acompanhar muito bem, porque é ali que vai se realmente definir o nosso futuro. Então é moral, né, a gente pensar nisso, né, que na verdade é uma coisa, não tem nada a ver com o assunto aqui que a gente veio discutir exatamente hoje, mas a gente parar para pensar que para que um bem seja feito para o país, para que alguma mudança seja feita, precisa de negociações por trás e que isso apesar de errado, é aceito. E ninguém faz nada para mudar, né? Não, é tão maluco a gente pensar que isso é institucionalizado e imoral ao mesmo tempo. E ficam só pensando em partido político, né? Vamos pensar mais em política e pensar menos na população. Só vou provar isso aqui, eu sei que é bom pro pessoal, pra população, mas eu só vou provar se você me der um cargo, sei lá, ou pra não sei quem, não sei o que, enfim. Senão eu falo não, independente do... É horrível a gente pensar assim. E outra coisa também, né? Não adianta fazer a reforma, né? Não adianta fazer a reforma se a gente não corrigir os velhos erros do passado. Tem que ter uma boa administração do recurso público, tem que se cumprir a lei, que o dinheiro seja destinado realmente para aquilo que ele foi arrecadado. Então, tudo isso tem que ser revisto, porque senão também não vai adiantar, né, Rê? Daqui a pouco a gente vai ficar a vida inteira, os nossos bisnetos, tataranetos também vão ter que passar aí por reformas e mais reformas, porque se você não cortar o mal pela raiz, consertar o problema na raiz, não vai adiantar muito. Vamos mudar de assunto um pouquinho, falar de um outro problema que muita gente está, justamente por causa dessa reforma, isso deu uma corrida muito grande, né, para que as pessoas que estão aí em vias de se aposentar, elas correram para fazer essa aposentadoria logo. Isso deu um boom lá no INSS, que não está tendo estrutura suficiente para conseguir atender a toda essa demanda. Explica esse imbróglio para a gente. Está demorando mais para ser o benefício do pessoal? O que está acontecendo, né? Você lembra antigamente que a gente passava na porta de uma agência do INSS? Fila bonita. A fila Você achava que era almoço de graça, mas era o INSS. Não era o INSS. O que eles fizeram? Primeiro, eles informatizaram hoje os benefícios, agendamentos todos pela internet, telefone 135. Eles transferiram aquela fila da calçada para dentro do computador. Uma fila virtual. Ficou uma fila virtual. Tá. Então, tudo bem, você passa na agência do INSS. Não tá no sol, não tá na chuva. Mas piorou, porque antes você acordava cedinho, você pegava um solzinho, uma chuva, você pegava uma senha cedo, você garantia seu atendimento. Agora você não sabe quando. Você não sabe quando, porque você não tem a quem cobrar. Você liga, o atendente fala, temos que aguardar, estamos em análise. E fica no vácuo. Fica no vácuo. Lá, pelo menos, você ainda tinha aquele contato humano, você conseguia conversar com o analista, com o funcionário, e você conseguia saber mais. Às vezes ele ia lá, pegava o seu prontuário, olha, tá assim assado, olhava no computador, te explicava, olha, tá em análise, mas é que já tá com fulano, com meu... Então você tinha mais informações. Hoje a gente não tem isso. Né? Então, transferiram essa fila para dentro do computador. Outra coisa, ao longo aí dos últimos 3, 4 anos, só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, quase 2.000 funcionários do INSS foram afastados, ou por pedido de aposentadoria, desligamentos e tudo mais. E não repuseram essas pessoas? Não fizeram concurso, não remanejaram, porque tem muita gente, por exemplo, interna que poderia ir para outras áreas de análise e tudo mais. Quer dizer, num caso de emergência, a Previdência deveria administrar melhor essa situação. Gerenciamento de crise, né? Contratações. Uma fila dessa, eu acho que mostra que existe um problema, teria que acontecer. E um outro fator,
O sistema do INSS, quem usa o sistema do INSS, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente agora, vai tentar agendar a aposentadoria, cai, vai tentar entrar no meu INSS, trava, fora do ar, tenta dar entrada na tal da aposentadoria virtual eletrônica, não consegue anexar documento, não carrega. Então, assim, são vários fatores que estão levando ao atraso excessivo na análise das aposentadorias. Então quer dizer que o próprio INSS está sendo inconstitucional, porque existe um prazo estabelecido para essas análises e eles estão... Exatamente. Tem uma lei que eu até brinco, que eu falo que é o Código de Defesa do Consumidor, do consumidor, de quem tem serviço público, quem precisa usar o serviço público. É uma lei, quem tiver curiosidade, a lei é 9784. Essa lei, ela fala, né, da administração pública, como é que funciona, e aí lá fala que a análise dos processos tem que acontecer em 30 dias. Tá. Podendo ser prorrogados para 60. Passou 30 dias, tem que ter uma justificativa para mais 30. Tá. O INSS não cumpre isso. Nem os 60. Não. E nem justifica. Tem gente, casos que a gente está tentando ajudar, que a pessoa deu entrada em agosto, setembro do ano passado, numa simples pensão por morte ou numa simples aposentadoria por idade e não está conseguindo. E isso eu imagino que está aumentando o número de processos também, porque as pessoas vão atrás dos seus direitos e tudo Exatamente. mais, né? E aí que está levando muita gente a procurar a ouvidoria do INSS fazer a reclamação e muita gente a entrar na justiça com mandado de segurança, com pedidos de liminar, com várias coisas. Para quê? Para que o INSS cumpra a lei. É um absurdo você ter que entrar com uma ação, você ter que procurar um advogado, perder, né, abarrotar a justiça, mais um processo na justiça para obrigar um direito seu, né? Que é seu. Uma das coisas que acabam travando esse processo também é a questão dos documentos, que as pessoas acabam não tendo a noção exata de que documentos precisa, aí volta o processo, etc. Se tiver tudo certinho é muito mais fácil. Dá tempo de colocar na tela ainda? A gente coloca no Insta para as pessoas diretorar. A gente trouxe uma listinha de documentos para dar entrada na aposentadoria. O que a gente precisa? Olha, primeira coisa, documentos básicos de identificação, né? RG, CPF, comprovação de residência, carteira de trabalho, os carnês. Quem vai pedir, por exemplo, a aposentadoria especial, o PPP devidamente preenchido e assinado pela empresa. Dicas importantes. RG. Se você tem um RG ou um outro documento de identificação com foto, não plastificar. Plastificou, o INSS não vai aceitar, você vai atrasar. CPF, uma outra dica importante. O seu cadastro tem que bater com o da Previdência, junto à Receita Federal. Exemplo, tem muita pessoa que casa, acrescenta o nome ou descasa, tira o nome e não altera na Receita Federal e dá aquele conflito na Previdência. Então, isso é bom você verificar se o seu cadastro da Receita está batendo com o da Previdência para já agilizar. Comprovante de residência também, gente, procurar levar completo. O endereço, número, complemento, o CEP direitinho. Por quê? Porque se o seu cadastro está correto, se o seu endereço está correto, você recebe os comunicados da Previdência também, para poder também agilizar aí o andamento. E uma coisa importantíssima que eu sempre falo, antes de dar entrada na aposentadoria, verifique se os seus dados de carteira de trabalho, carnê, se todas aquelas contribuições estão batendo no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Tá? Porque se tudo está batendo, está casando com o que está na Previdência, o que está na sua carteira, o que está na Previdência, a concessão é mais rápida. Então, são coisas simples que acabam agilizando. Lembrando que o CNIS a pessoa não precisa na agência para pegar. Ela pode pegar no próprio site do INSS, que é o www.meu.inss.gov.br. A pessoa vai cadastrar uma senha chamada CadSenha. Meu.inss.gov.br. Cadastrou, consegue o CNIS, vai batendo com a carteira. Olha o que está no INSS, com a carteira, tá tudo ok? Beleza. Tem alguma divergência? Procura a empresa, pede para a empresa regularizar, ou vai na empresa, pede uma declaração, vai na Caixa Econômica Federal pegar extrato do Fundo de Garantia para provar. Tem várias coisas que você pode fazer antes para deixar tudo certinho e ser um pouquinho, se adiantar, ser mais rápido. Passar um pouquinho mais rápido nessa fila virtual que a gente comentou aí, né, gente? Então, a gente coloca depois essa listinha de documentos para você, a gente disponibiliza também nas nossas redes para você ter acesso. E vou também deixar aqui alguns contatos. O telefone do INSS, para qualquer dúvida, é o 135. Você pode também acessar o inss.gov.br e o previdência.gov.br. Agora, SOS Previdência, a gente entra em contato com você. SOS Previdência lá no Facebook. No Face, tá bom, Dora. Ô, Trimarias. Você tá tão bonita. Tem o Trimarias. Estamos, inclusive, combinando a harmonia, gente. É mesmo. No preto e branco, olha, adorei. Verdade. Nossa, se a gente tivesse combinado, não dava tão certo. Não dá tão certo. Beijo nas três, tá bom? Beijo, obrigada. Obrigada, Lindora. Até.